A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 31 de agosto de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Gabriel Cortez. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Vamos debater as parcerias entre clubes de futebol e empresas milionárias e empresários milionários. Será que esses investimentos são sempre um sinal de sucesso? Para refletir sobre o tema, conversamos com os jornalistas Anderson Gurgel e Gustavo Hoffmann, além do sociólogo Ronaldo Elal. Também vamos contar com a participação especial do coordenador do Grupo de Comunicação e Esporte da Intercom, o professor Ari Rocco. Ele vai falar sobre as temáticas do Intercom 2013. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano, Tuca Américo, Zeca Marques, Ari Rocco, Vinícius Martins, Luiz Moraes e eu, Gabriel Cortez. Vamos aos destaques de cada integrante, começando com Tuca Américo. Saudações amigos, ouvintes do Observatório. Eu vou falar um pouco sobre judô, vôlei e também sobre o canal Fox Sports, que teve sua audiência prejudicada ao deixar de transmitir os jogos da Copa Libertadores da América. Você, Carlo Napolitano, o que você vai trazer pra gente hoje? Olá amigos da mesa, olá amigos ouvintes. Hoje eu darei 3 aplausos para a judoca Rafaela Silva, que ganhou a medalha de ouro no Mundial, e para o Ministério Público de São Paulo, que anunciou que tomará providências em relação à torcida organizada do Corinthians, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, que tem divulgado e anunciado as ações de bloqueio e de penhora de bens na venda de jogadores. Depois dos destaques de palmeirenses aqui da mesa, com um destaque agora do corintiano Vinícius Martins. Olá, ouvintes, olá, amigos da mesa, é um prazer estar aqui pela primeira vez e hoje eu vou falar sobre o êxodo de atletas brasileiros no judô e sobre a força econômica da Champions League. Você, Luiz Moraes, o que você preparou pra gente hoje? Preparei bastantes coisas sobre Fórmula 1, talvez tenhamos até 2 brasileiros no grid do ano que vem, uma boa notícia aí para quem acompanha a categoria. E você, Gabriel Cortez, quais os seus destaques? Eu trago uma vaia para a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, a NFL. Então vamos passar a bola agora para Tuca Américo e seus comentários excelentes. Não é mais estendidos? São estendidos. Eu ia falar estendidos, mas... Outra qualidade, né? Você viu? É que estendidos às vezes soa de uma maneira ruim, não, são excelentes. São estendidos e bons, muito então obrigado. excelentes. Estou lisonjeadamente lisonjeado por esse seu gaúchesco comentário. Bem, vamos lá então. Antes de iniciar meus comentários, vou aqui fazer as vezes de porta-voz de Zeca Marques e mandar minhas saudações para as duas mais recentes mestres aqui do programa de comunicação, de pós-graduação em comunicação da Unesp, que desenvolveram teses na área de comunicação e esportes. Então, vou mandar um abraço especial para Marta Cafeu, que desenvolveu um belo trabalho sobre a campanha da Topper e a relação da Confederação Brasileira de Rugby, e sua inserção na mídia, um belo trabalho desse esporte pouco conhecido no Brasil. E também a Elis dos Anjos, que fez um trabalho sobre um embate entre jornalismo e comunicação institucional, fazendo uma comparação entre o UOL e o portal da Copa. Então, um abraço e parabéns às duas que passam a fazer parte do seleto grupo de pesquisadores de comunicação e esporte no Brasil, que é um grupo bem pequeno, né, meu amigo Carlos Napolitano? Com certeza, fazemos parte deles, né? Pequeno, mas em crescimento. Pequeno em crescimento, assim como diria a campanha do rugby, isso ainda vai ser grande no Brasil. Com certeza. Né? Então, vamos lá. Nota publicada na Folha de São Paulo essa semana diz que a Fox vai lançar aqui seu segundo canal esportivo, o Fox Sports 2. Eu não sei se os amigos de mesa concordam, mas já existe um certo saturamento. Embora a gente goste muito de esportes, já existe um certo saturamento de canais esportivos. E eu falo isso em relação à grade, ao que é veiculado, o que é produzido também, Então eu fico preocupado aí, uma vez que o canal 1 da Fox Sports, com o final
da Copa Libertadores da América e também com essa negociação com a Globo e tal, ela acabou perdendo, para vocês terem ideia, 80% da sua audiência, ou seja, 80% da audiência da Fox Sports do Brasil deriva do campeonato específico, que é a Copa Libertadores. Né? Então acho que a gente precisa ver que tipo de programação, né? Então eu queria ouvir também o comentário dos amigos da mesa. O que vocês acham que tem muita coisa que não interessa também nesses canais esportivos? Porque tem um desgaste desse formato mesa redonda também, né? E Tuca, além de ter o desgaste total dos formatos mesa redonda, a gente percebe muita reprise, né, de jogo, Sim. de jogo. Às vezes os jogos reprisam 2, 3 vezes na mesma semana. E além disso, na Fox Sports, eu acho que a questão a ser levantada é a questão da qualidade. Porque com um canal só, ela já não tem qualidade em transmissão, em programas. Os programas não trazem, não agregam coisas positivas para a mídia esportiva brasileira. Eu acho que com 2 canais vai ficar mais difícil ainda. Fora que tem ainda mais 3 canais da Globosat, que são os 3 canais do Sport TV, mais 3 da ESPN, então realmente não tem mais onde você colocar esporte na TV a cabo. Hoje em dia você tem que filtrar tudo que você vai assistir nesses canais, porque é muita coisa. E não só colocar esporte, colocar futebol, porque principalmente na Fox Sports você vê que a audiência era da Libertadores. Sim. E eles desabrigaram fãs de automobilismo com a saída da Speed Channel. Eles transmitem ainda algumas corridas da NASCAR, mantêm isso na programação, mas às vezes deixam de lado para um VT de algum jogo. Então, se eles começarem a focar mais em outros públicos, além do futebol, talvez eles consigam, pelo menos, se não aumentar seu público, mas ter um público fiel. Lembrando ainda, Carlão, antes do seu comentário, que para assistir os jogos específicos, as grandes partidas, talvez você só tenha acesso às partidas em canais premium, que você tenha que pagar, como o Premiere, por exemplo. Então, vários jogos você só tem acesso lá no Premiere, que é pago um pacote à parte. Diga, Carlão. Eu acho que o Gabriel tá certo. A Fox, acho que ela faz mais do mesmo com uma baixa qualidade. Né? A única coisa interessante na Fox da semana passada é que foi a única emissora que passou o jogo do atual campeão da Copa do Brasil, né? Passou do jogo do Palmeiras. E a gente tava assistindo lá em casa, eu e meus filhos, o Pedro tem 10 e o Lucas tem 8, e os dois ficaram irritados. Falaram, nossa, o narrador confunde os jogadores, ele não sabe quem são os jogadores, então é de péssima qualidade, me falha Gabriel. o nome desse narrador, mas eu reparei a mesma coisa, ele confundia. O João Guilherme. João Guilherme, E exatamente. nós já falamos isso aqui falamos isso lá atrás, na Copa da Libertadores. Ele confundia o Márcio Araújo com o Juninho toda hora. É o mesmo narrador que às vezes canta o hino do Palmeiras no meio do jogo. É uma coisa. E eu comentei incrível. algum tempo atrás, num dos primeiros jogos que a Fox transmitiu da Copa Libertadores, enviaram 2 repórteres brasileiros e na hora de entrevistar os jogadores, simplesmente o repórter colocou o microfone na boca do jogador argentino, que falou em castelhano rapidamente, que mal se compreendia em função até do barulho da torcida, do final do jogo e tal, daquela agitação em volta, né, na área de entrevista, todo mundo colocando o microfone na boca do jogador, e na hora que termina a entrevista, ele simplesmente fala, ouvimos aí o jogador da Argentina, não falou o nome, não traduziu o que ele disse. Então, para mandar um repórter com diária, passagem, hotel, para fazer esse trabalho, que fique no estúdio, né? Com certeza. Tá, então essa seria um primeiro comentário. Um aplauso aí momentâneo, né? Por enquanto, um aplauso por enquanto para a seleção feminina de vôlei que está disputando as finais do Grand Prix. E por enquanto o Brasil é a única seleção que ganhou os 3 jogos de 3-0. Então deu um passeio aí aos Estados Unidos, Itália e agora eu não me lembro outro. Alguém puxa para mim. E Japão. Obrigado, Silvestre. Isso, foi Japão mesmo, isso, obrigado. O país sede, inclusive. O país sede. E confirmando-se a vitória contra a Sérvia, que acontece no jogo de sexta para sábado, o Brasil, e se a China ganhar do Japão, também de sexta para sábado, teremos realmente um jogo final, porque é de pontos corridos, mas será uma final entre Brasil e China. Então, por enquanto, um aplauso. Agora fica aquela velha preocupação. Eu prefiro que
se pense no ciclo olímpico. Eu acredito que o Zé Roberto está fazendo um belo trabalho quando você olha a seleção. Ele está colocando as meninas novas, né? As veteranas entram só em alguns momentos de mais tensão para segurar um resultado. E a gente já vê que tem um novo time. Tem uma nova geração sendo preparada. E o resultado está sendo Você está mostrado assistindo aqui. os jogos, Tuca? Não, muito de madrugada. Eu não consigo. Eu vejo depois alguns melhores momentos, alguma coisa. Bom. Mas a final eu pretendo assistir, porque é de sábado para domingo às 3h30 da manhã, é possível. Mas pra gente que tem uma rotina de trabalho no outro dia, fica difícil acompanhar os jogos, né? Então seria isso sobre o vôlei. Para finalizar, eu vou antecipar aqui um tema, acho que a gente já pode antecipar o tema do Mundial de Judô no Rio de Janeiro. Acho que temos comentários do Vinícius e do Carlos Napolitano, né? Mas o meu destaque seria que o comitê organizador está bancando aí cerca de 100 ônibus por dia para evitar o público baixo, ou seja, para fazer figuração para televisão. De certa forma, o público que está indo, a iniciativa é boa, porque são alunos de escolas públicas e de ONGs que têm a chance de ter contato com o esporte. Então eu fico aí meio dividido se eu dou um aplauso. Mas esse está sendo transmitido por que emissora? Por TV a cabo, né? Sport TV? O Sport TV tá passando ao vivo, né? Mundial de Judô? O Mundial de Sim, Judô. todos os dias ao Todos vivo. os dias ao vivo, um belo tempo lá. Eu vi algumas lutas, né? Não cheguei a ver nenhuma final, mas acompanhei algumas lutas em horário de almoço, alguma coisa assim. Então fica uma iniciativa meio, assim, não sei. De um lado, é estranho você levar pessoas para preencher um estádio. Mas, por outro lado, as pessoas que são levadas é uma bela iniciativa, que são crianças da escola pública, né? Eles vão lá, assistem uma competição de alto nível, torcem meio de forma estranha, né? Para os brasileiros, porque eles acham que a hora que o brasileiro cai já é um golpe, já é ponto, né? Então fica uma coisa engraçada. Eu levaria isso como um aplauso, Tuca. Eu acho que sim, Interessante. eu fico um pouco na dúvida, a iniciativa é boa. Mas é interessante também que é uma tática antiga. O ano passado, nas Olimpíadas de Londres, a organização usou a mesma tática para encher os estádios que tinham jogos de futebol menos importantes, né? Então, às vezes você via o Old Trafford cheio de crianças que eram das escolas de Londres, por exemplo. É algo... E além de ceder os ônibus, né, essas crianças vão fora do horário de aula, no horário que elas não têm aula, e elas recebem um lanche também. Então tem o pessoal voluntário também que recebe uma certa ajuda para levar essas crianças. Eu acho que é uma iniciativa interessante. Talvez né? dali saiam mais lutadores, mais judocas. Olha, mais Carlão, interessados eu pelo acho que para esporte. quem é criança, isso é uma coisa que fica marcada pro resto da vida. com Né? certeza. Eu me arrisco a dizer que se sair um Já valeu a lutador pena. dali, já valeu a pena. Tá, Um praticante, pelo menos. Exatamente. Então, por consenso, eu vou fazer um aplauso em função da pressão da mesa. E eu aproveitaria o gancho, Tuca, para dar um grande aplauso para a judoca, a Rafaela Silva, que foi campeã mundial. Muito mais pela superação dela, que um ano atrás ela aplicou um golpe ilegal nas Olimpíadas e foi desclassificada. E a gente comentou na oportunidade aqui que ela foi vítima de preconceito, de racismo pelas redes sociais. E aí mostra como o esporte pode, em pouco tempo, dar uma viravolta na vida da pessoa. Não é? Acho que esse é o grande aplauso. Ela saiu de uma situação triste para ela, infeliz na luta e infeliz também nas reações das pessoas lá nas Olimpíadas de Londres, e até mesmo ela ficou muito revoltada com essas manifestações. De um ano e pouco depois, ou até menos de um ano, ela consegue dar a volta por cima e ser campeã mundial na cidade dela, né? Porque ela é carioca, da Cidade de Deus, e acho que é um grande aplauso e um grande feito. Talvez ela possa ser ali um espelho, uma referência para essas crianças que foram levadas lá De para vilã a herói em menos de um ano. Em menos de um né? ano. Acho que o esporte ele dá essa oportunidade pro cidadão, né? Para a pessoa, de poder mudar e muito rapidamente aí uma condição Reparar os erros, negativa para um sucesso. O Vinícius também tem um comentário sobre os dois, Vinícius? Sim, ainda sobre o Mundial que está acontecendo no Rio, a ESPN.com.br publicou uma matéria hoje sobre o número de atletas brasileiros que não estão defendendo o Brasil nesse Mundial. A seleção tem 18 atletas no Brasil, enquanto brasileiros não naturalizados somam um número de 7, né? E vendo a matéria, as entrevistas, você vê que são pelos mais diversos motivos, né? Tem gente que abandona o Brasil pelo sonho olímpico, alguns se sentem desvalorizados no judô brasileiro, né? Não concordam com a estrutura atual, enquanto outros é uma questão familiar, né? Por exemplo, a atleta
Tassiana Lima, que encontrou o pai, que vivia em Guiné-Bissau, e acabou decidindo se naturalizar por Guiné-Bissau para contribuir com o esporte local e para ter uma chance de ter um título mundial que ela não teria pelo Brasil, né? O auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Judô deu uma entrevista dizendo que a concorrência dentro da seleção é muito forte, então é natural que existam outros atletas competindo por países que não são o Brasil, né? Meio que acontece na seleção de futebol também no Brasil, né? Muitos atletas que não têm a chance de ser convocados acabam se naturalizando e jogando por outras seleções. O Deco, que acabou de se aposentar, é um grande exemplo. Exato. Para fechar esse tema, né, vocês não comentaram que até agora as 3 medalhas brasileiras são femininas. Né? Exatamente. Então, é uma medalha da Rafaela Silva de ouro, uma de prata da Érica Miranda e uma de bronze da atual campeã olímpica Sara Menezes. Então, é um fato realmente novo, esse predomínio, a supremacia das mulheres no esporte que, historicamente no Brasil, é o masculino que traz medalhas. Então, vamos esperar aí ver se os homens reagem nesse campeonato mundial. Eu acho que por enquanto é isso. Agora, Carlo Napolitano, seus comentários. Um deles até foi o Gabriel que sugeriu, né, Gabriel, para falar sobre a questão da penhora de valores dos clubes de futebol nos casos de transações com clubes europeus. Eu acho que é uma notícia que a gente tem que aplaudir, né, porque muitas vezes essas coisas são feitas judicialmente, mas não são divulgadas. Então tivemos aí dois exemplos recentes, a venda do Bernardo Atlético Mineiro para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. E agora, nessa semana, do Vitinho do Botafogo para o CSKA da Rússia. E a Procuradoria da Fazenda Nacional anunciou publicamente que iria pedir na Justiça o bloqueio desses valores para pagamento de dívidas com a Receita Federal. Eu acho que isso é interessante, a divulgação, a gente ter a noção de que o Estado brasileiro e as instituições estão atentas a essas coisas. Ou seja, os clubes eles são reconhecidamente grandes devedores de tributos, e essa é uma forma de minimamente eles arcarem com essa responsabilidade fiscal tributária. Já foi feito até pela Caixa Econômica Federal a criação de uma loteria específica para fazer o abatimento da dívida. Time Mania. O Time Mania, mas a responsabilidade é do clube, né, como qualquer empresa ou como qualquer cidadão que paga os seus tributos. Então é uma ação de ser aplaudida dos procuradores da Fazenda Nacional que tomaram essa decisão. Só que, por outro lado, também, na mesma matéria que diz sobre a penhora dos bens do Botafogo, em relação ao caso do Vitinho, lá diz que o Botafogo, para escapar dessa situação, ele pode tentar pedir certidões negativas de débito, que é o que o Flamengo, o Fluminense Fluminense e o Flamengo. Fluminense e o Flamengo vem tentando para lidar com as dívidas, né? E pesquisando mais sobre isso, eu vi que uma certidão negativa de débito é quase um perdão da dívida, é uma facilitação para o clube arcar com seus débitos ou então ir arrastando o quanto puder. Também fui ler sobre isso, Vinícius, e me parece que a solução mais fácil para o Botafogo é fazer um acordo e fazer um parcelamento da dívida que tem. Isso é muito comum quando a pessoa deve para o fisco, né? Mas eu acho que o ato interessante é a divulgação de que isso acontece, né? A gente vive hoje no Brasil um momento de descrença em relação aos poderes, né? A gente tem uma descrença em relação aos políticos e isso acabou sendo levado também para as instituições públicas. Isso é uma demonstração que tem entidades e organizações dentro do Estado que funcionam, né? E a Procuradoria da Fazenda Nacional é uma delas. Felizmente. E na mesma onda, acho que até o Zeca, o participante à distância do observatório, né, que ele vai daqui a pouco dar uma... Telecomentarista. Telecomentarista, acho que ele vai falar sobre isso também. Eu queria também aplaudir a coragem do Ministério Público do Estado de São Paulo de mais uma vez tentar pedir a solicitação da extinção da Gaviões da Fiel pelos atos que aconteceram na semana passada, no domingo, no estádio Mané Garrincha, ou seja, torcedores dessa agremiação de torcedores que se envolveram em brigas no estádio Mané Garrincha, e mais uma vez o Ministério Público vai tentar na Justiça a extinção. A extinção é muito mais simbólica, a gente sabe disso, porque a extinção da torcida do Palmeiras
mancha verde, ela foi decretada pela justiça, e a gente sabe que há uma outra torcida organizada hoje com um nome muito parecido, que é a mesma torcida na verdade, que é a Mancha Alviverde. Talvez aí, extinguindo a Gaviões da Fiel, surja uma outra, Gaviões da Fidelíssima, né, ou coisa parecida. Mas é uma atitude corajosa dos promotores aqui em São Paulo de enfrentar esse vespeiro. E mais do que na hora, né, a gente tem aí a cada dia receber notícias que daqueles 12 corintianos que foram presos lá na Bolívia, alguns deles participando aí desse lamentável evento em Brasília no último domingo. O que não dá para entender é por que eles não adotam as separações de torcida feitas pela polícia com cordões humanos de policiais, né? Como era feito antes das arenas, até poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás, os estádios, principalmente em São Paulo, quando eram divididos 50% a 50% mando de campo, eles tinham essas divisões, década de 90. A polícia separava um bloquinho do estádio, um fino corredor, separava Gaviões, no jogo Palmeiras e Corinthians, Gaviões de um lado, Mancha do outro. Torcida do Palmeiras de um lado, torcida do Corinthians do outro. É verdade, eu acredito, Gabriel, que esse tipo de comportamento não cabe mais nas novas arenas, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que dar um jeito de mudar. É uma coisa que não faz sentido você ter arenas que a gente considera adequadas, ele cobrou isso a vida inteira e aí você não pode participar devido assistir um jogo de futebol com sua família devido ao comportamento das torcidas. O que se cobra é que algo seja feito, se não for para fazer o que é correto, que é medidas judiciais contra esses torcedores brigões e afastá-los dos estádios, como é feito na Inglaterra, desde que os hooligans foram extintos. Eles ficam 10 anos sem poder ir frequentar o estádio após uma briga. Se não acontecer isso, que pelo menos não se deixe as torcidas degladiarem nos estádios. Não houve casos, Carlão, por exemplo, de você ter juizados, né, em estádios que, caso aconteça algum problema, a pessoa já é encaminhada ali na hora. Eu acredito que seja difícil fazer esse controle. Né? A Federação Paulista já notificou as federações, os clubes, que esses torcedores estão proibidos de ingressar. Mas como vai ser feita essa fiscalização? Vai ter que levar o RG, o cadastramento. Infelizmente, eu acho que partiria da CBF fazer um cadastramento para os torcedores no Brasil, e aí o torcedor tem que... Talvez uma estipulação de pena, de restrição de direitos, que no momento do jogo do time, essa pessoa deva se apresentar para uma autoridade, para a polícia, para o Ministério Público. Então, o Estado, a segurança pública, vai ter a garantia de que aquele indivíduo não está no estádio de futebol, não está na rua para causar baderna. Mas já existe tecnologia hoje, Carlos, via identificação eletrônica, que se tem uma restrição, a pessoa não passa nessa vigilância que reconhece algumas marcas biométricas no rosto da pessoa. Então, acho que é uma questão de vontade. Nem acredito que seja uma coisa extremamente cara. Acho que é mais caro você colocar uma vigilância particular do que você adquirir equipamento que você reconhece a pessoa e ela não entra no estádio. Isso faz uma mudança com efeitos a longo prazo desse jeito, né? Não é uma medida paliativa, como acontece na maioria das vezes. Talvez num curto prazo, imediatamente deveria ser banida qualquer forma de ostentação de manifestação das torcidas. Então as pessoas não poderiam ir para o estádio vestindo camisas ou qualquer referência a essas torcidas. Eu acho que é uma medida que daria, no primeiro momento, um resultado, sim. Vamos agora para o estreante do dia aqui no Observatório do Esporte. Já falou alguns comentários ali, mas vamos para os mais estendidos, também excelentes, de Vinícius Martins. Começando aqui com a força da Champions League, né? Saiu uma notícia no All Sport dizendo que a Liga dos Campeões ela já fatura 1,8 bilhões de reais a mais do que a Copa do Mundo de Seleções da FIFA, né? Com esses valores ela virou o campeonato mais rentável dentro do futebol no mundo. E mesmo com as diferenças de formato em relação à Copa, né, que acontece a cada 4 anos, tem eliminatórias, em 4 anos a Liga dos Campeões também consegue faturar o dobro do que a FIFA tira com a Copa do Mundo. Enquanto a FIFA pretende ganhar cerca de 8 bilhões de reais nesse período de 4 anos, a Liga dos Campeões fatura 16, o que é uma diferença impressionante, né? E analisando esses dados, esses valores, você nota a diferença que existe entre a Champions League e a UEFA, e entre a Conmebol e a Libertadores aqui na América do Sul.
Enquanto na temporada passada o Bayern de Munique, o campeão da Champions League, ganhou 172 bilhões de reais como campeão, o Atlético Mineiro ganhou 14 vezes menos como campeão da Libertadores. E aí você se pergunta, por que essa diferença? E em comunicado recente, a própria UEFA, a própria Conmebol admite que eles precisam investir mais em marketing, em patrocinadores, em estruturas para a televisão para tornar a Libertadores mais rentável. Enquanto a Champions League já faz isso. E ainda presta contas dessa estrutura em Tem uma questionamentos questão, né, que Vício? ficam, né? Hoje, ou na verdade, acho que na quinta-feira, foi divulgada a tabela dos jogos da Champions League. Então tem lá jogo do Ajax contra o Bayern, não estou falando assim aleatoriamente do Real Madrid contra o Manchester, do Barcelona contra o Juventus. A gente vai assistir quem aqui? Né? Once Caldas versus, sei lá... num estádio ruim, então, sem segurança... Então não dá. Então é lógico que o investidor, o patrocínio é maior lá do que aqui. Né? Você cai na questão que as ligas da América do Sul são bem mais fracas que as europeias. Né? E uma coisa que acompanha até o contexto político-econômico dos países, né? Dos continentes. Sem dúvida. Sim. Mas eu acho que tem uma magia da Libertadores. O problema é a gestão disso, né? Porque a gente vê, às vezes, algum time desconhecido que consegue se destacar, surpreender. Porque eu acho essa falta de intercâmbio, que a gente podia tomar como negativo, né? Essa falta de conhecimento dos times com os quais você vai disputar jogos da Libertadores é o que faz com que o campeonato seja interessante também. Mas o que acontece é que, na verdade, você vai lá, não vai jogar contra o adversário, você vai jogar contra um campo ruim, com uma torcida agressiva, contra a altitude, que é uma coisa injusta do meu ponto de vista. Contra viagens longas. Contra viagens longas, cidades que não têm aeroportos. A própria diferença geográfica entre Europa e América do Sul talvez explique um pouco isso, né? Essa dificuldade de se chegar a um outro estádio, de se locomover para outro jogo. Porque eu acho que se você colocar um time importante da Europa, jogar na altitude com um time num campo ruim, existe uma chance enorme de um time da Libertadores surpreender. Eles vão sofrer. Sim. Sem dúvida. E é bom lembrar também que do pagamento ao campeão do Campeonato Paulista é muito próximo ao valor pago na Libertadores. Então por isso quando se pergunta, por que o Corinthians, o São Paulo não abrem mão do estadual para disputar a Libertadores? Porque paga tão bem quanto. Então para os cofres do clube é bem melhor que foque nas duas competições, que o Campeonato Paulista também daí é outro nível, e esses times grandes sempre conseguem chegar longe nessa competição. E acaba faturando bastante ali, às vezes até mais que na Libertadores. Eu não tenho os dados aqui, mas em 2011 o Santos ganhou 3 milhões de reais pelo título da Libertadores, enquanto no Campeonato Paulista esse valor, se eu não me engano, foi quase o dobro. Então você vê a diferença econômica desses dois torneios também, localmente, não só. Para fechar, tá mais do que na hora da Conmebol abrir os olhos e se reorganizar e se reestruturar para organizar campeonatos mais bem estruturados. Talvez a ponto pensar, já foi discutido aqui, talvez fazer campeonatos com sedes em arenas adequadas, alguma coisa. Acho que tem que mexer, do jeito que está, só tem a favor de se estabelecer um padrão Conmebol? Padrão FIFA? O padrão... Porque pela notícia do Vinícius... O problema é que o padrão FIFA no Brasil é uma frase um pouco desgastada e comprometedora. Exatamente, né? pela notícia do Vinícius, agora o padrão tem que ser padrão UEFA. Padrão UEFA, aí sim. Outro ponto interessante também é como a FIFA também, ela mesmo tendo o maior torneio de seleções do mundo, ela consegue lucrar menos do que a UEFA com a Champions League. A gente entendeu que é lucro, né? Realmente. Dos dados, a UEFA, por exemplo, ela tem uma preocupação em fortalecer as equipes que disputam o campeonato. Por exemplo, ela repassa 900 milhões de euros de todos os contribuintes e associados para as equipes que disputam o torneio, né? Enquanto a FIFA ela passa 3 vezes menos para as seleções, né? Outra diferença interessante, essa preocupação de fortalecer as equipes que disputam o torneio, né? Imagina quanto a Conmebol não paga para os times que disputam a Libertadores. Quantos times não pagam, né? Vamos seguindo agora com os comentários de Gabriel Cortez. A NFL, mais conhecida como NFL, ela vai ter que pagar 1 bilhão e 800 milhões de reais para 4.500 ex-jogadores que entraram na justiça coletivamente contra a Liga, acusando
acusando-a de terem ficado com demências e problemas neurológicos avançados por conta de uma certa negligência da liga enquanto eles disputavam as competições organizadas pela NFL. Os ex-jogadores, eles acreditam que os problemas neurológicos ocorreram na época em que eles praticavam futebol americano por causa das inúmeras pancadas que eles sofriam na cabeça e por conta das contusões sofridas. Os advogados desses ex-jogadores, eles acusaram a liga de esconder os riscos de concussões. As concussões são as perdas de consciência trazidas após um traumatismo craniano. E para garantir, os advogados acusaram a liga de esconder os riscos dessas concussões para garantir o retorno dos jogadores aos gramados e para proteger a sua imagem perante a opinião pública. O que é uma coisa lastimável você esconder um problema desse nível que pode levar jogadores e atletas que disputam a sua liga a ter problemas são 4.500 jogadores, não é pouco. O Vinícius, você levantou alguns dados que comprovam isso, né? Sim, por exemplo, entre 2010 e 2012, 6 jogadores se mataram por conta dos problemas que eles tiveram ao longo da carreira, né, das concussões. Eu levantei aqui um dado que fala a respeito da encefalopatia traumática crônica, que é uma doença que é identificada somente após a morte, mas que ela é consequência das pancadas trazidas, levadas na cabeça pelos jogadores, né? Existem pesquisas, estudos que sugerem que o ETC é realmente o maior mal dentro de esportes de contato muito forte, como boxe, hockey, o próprio futebol americano, né? Então, eu fico imaginando aqui, acho que o Gabriel vai falar sobre o MMA, né? E lá não há proteção alguma, né? E o MMA, o boxe profissional. Boxe, mas o boxe na luva parece ser um amortecedor, né? O MMA parece-me que é aquele Eu não arriscaria. Mas existem estudos existem estudos que indicam que o boxe é mais prejudicial à cabeça dos lutadores do que o MMA. Porque, por duas razões. O boxe, a luva de boxe, ela não corta, então o lutador demora mais para perder a consciência, toma mais pancada até perder a consciência e até abandonar a luta. E outra coisa é também que no boxe o lutador toma muito mais pancadas na cabeça do que no MMA. No MMA as pancadas são mais distribuídas entre o corpo, né? Tem a luta do chão, o jiu-jitsu. A mobilização, essas coisas. Mas enfim, é um absurdo a gente ter uma liga que, se for realmente verdadeiro essa acusação dos jogadores, que deve ser, é um absurdo ela ter escondido isso por tanto tempo e ter posto a vida dessas pessoas na mão dela só por interesses econômicos. Agora a pergunta que fica é como resolver esse problema? É difícil. Equipamento, mudança de regra... E não é só um esporte, não é só o futebol americano que sofre com isso, né, Tu? Sim, eu acho que nós tivemos vários casos, até de futebol, goleiros de futebol, né? Que eu acho um absurdo hoje pensar que um goleiro devia usar algum tipo de proteção também, né? Mas eles não gostam de usar, existe sempre esse risco, a gente nota aí o aumento desse tipo de acidente. A Fórmula 1 também, antes de ter mais preocupações com segurança, teve muito problema na década de 80, né? Década de 90. A Fórmula 1 sempre teve, historicamente diversos problemas. Aconteceu a morte do Senna, se teve algum ponto positivo para se extrair disso, foi o aumento da segurança, porque quando se perde um ídolo da maneira que se perdeu, de um acidente até bobo, né, o do Senna, porque é uma curva fácil, foi ali reto com problema na suspensão do carro. Então, a partir desse acidente, eles começaram a ter diversas preocupações com aquela célula de segurança do carro, que também vem sendo um problema em outras categorias. A Stock Car mesmo sofreu isso em 2000, 2009, então 2008, 2009. Então, sempre vem se preocupando com esses problemas, principalmente após algum acidente trágico. Luiz Moraes, seus comentários de hoje. Bom, eu trago boas notícias sobre a Fórmula 1, já que eu fiquei um tempo afastado sem falar dessa categoria, que é o seguinte: o Bernie Eccleston, que é o chefão geral da FIA, que manda ali na Fórmula 1, disse a seguinte frase no mês de julho: eu preciso de um brasileiro
na Fórmula 1. Isso é muito bom para os fãs Mas ele brasileiros. vai achar um brasileiro com condições? E ele, então, Rubens ele pode Barrichello. achar. Rubens Barrichello. E ele pode Vai chegar achar só ano que vem só. uma grande aposta. O Felipe demorar. Nasser, que está na GP2, é vice-líder da GP2, teve um final de semana ruim na Bélgica, acabou até batendo no próprio companheiro de equipe, numa corrida que poderia assumir a liderança, mas ele vem vice-líder com boas corridas, constante e principalmente com grana, que na Fórmula 1 hoje precisa de um disso. brasileiro rico, então. Ele tem o patrocínio do Banco do Brasil e da Sky, então tem um aporte financeiro bom. E nessa semana saiu na Automotor N Sport, uma revista alemã, um jornal alemão, que o Felipe Nasser está cotado para correr na Toro Rosso, que é a equipe satélite da Red Bull na Fórmula 1. Se o Felipe Nasser for para lá, ótimo, porque os últimos brasileiros que estrearam, o Bruno Senna e o Lucas de Grassi, foram nas equipes da NICA. O Bruno Senna até conseguiu depois algumas corridas na Lotus, uma temporada na Williams, mas não é a mesma coisa que você estrear numa Toro Rosso, bem mais garantido. Ele também, o Nasser disse que está vendo possibilidade de ir para Toro Rosso mesmo, de ir para a Fórmula 1 ano que vem, mas ele estuda possibilidades também na Lotus, que hoje vence corridas, até como venceu com o Kimi Raikkonen nesse ano, e com a Sauber, que está necessitando muito de dinheiro. E ele tem dinheiro e é um bom piloto. Tem que destacar isso. Além de ter essa parte financeira por trás dele, ele é muito bom piloto. Vem primeiro, meu amigo Luiz? É mais importante ter dinheiro e ser bom piloto ou ser um bom piloto sem dinheiro? Ter dinheiro e ser um bom piloto, certamente. Infelizmente, hoje a Fórmula 1 sofre disso. Alguns pilotos mais antigos já vêm criticando. Um desses pilotos que vem criticando sobre isso é o Mark Webber, que já vai se aposentar no final dessa temporada. E aí sim, ele vai dar vaga para o Daniel Ricciardo, que vai abrir essa vaga na Toro Rosso, que pode ser preenchida pelo Felipe Nasser. E falando do outro Felipe, o Felipe Massa, pode estar bem cotado para continuar na Ferrari para o ano que vem. A única grande ameaça hoje do Massa é Nico Hülkenberg da Sauber. O Kimi Raikkonen pode ir para a Ferrari, pode fechar já no próximo final de semana em Monza, mas o Massa não deve ser ameaçado pelo Raikkonen. Por quê? O Alonso pode estar de saída. O Alonso já está insatisfeito com a Ferrari no Grande Prêmio da Bélgica na chegada. Deixou isso bem evidente, ele estava descontente com alguma coisa e não poderia ser com um campeonato assim, com tantas corridas ainda, mesmo que o Vettel já seja praticamente tetracampeão. E o Alonso pode ir para a Renault, que pode estar voltando para a Fórmula 1 no lugar da Lotus, porque a Renault vai ter muita grana ano que vem devido ao final do teto dos motores, que até esse ano era de 15 milhões de reais para assinar um contrato anual. A partir do ano que vem a Renault vai cobrar 60 milhões. Então, tem a Red Bull, tem a própria Lotus, tem a Caterham, tem a Toro Rosso, então tem várias equipes aí pagando esse motor, que podem pagar esse motor, dar mais dinheiro para a Renault, e o Alonso voltar para a equipe no qual ele foi bicampeão. E agora o nosso comentarista Zeca Marques e o convidado Ari Rocco gravaram uma participação especial para esta edição do Observatório do Esporte. Confira aí. Um abraço aos amigos e ouvintes do Observatório do Esporte. Aqui é Zeca Marques, que mais uma vez faz uma gravação antecipada e, portanto, não estarei com os amigos na mesa na gravação. E espero que vocês me deem o direito de resposta, porque eu tenho gravado antecipadamente, sou achincalhado pelos colegas e não me dão direito de resposta. Isso porque os colegas não estão sequer compreendendo as coisas que eu estou dizendo. Espero que possam me compreender hoje. Mas antes de dar a minha vaia, o meu aplauso, as minhas considerações da semana, tenho o prazer de apresentar a vocês o professor Ari José Rocco Júnior, professor do curso de esporte da Universidade de São Paulo, do programa de pós-graduação em marketing esportivo da Uninove, e ele é o atual coordenador do grupo de pesquisa em comunicação e esporte da Intercom. Intercom, que tem o seu congresso nacional sempre, todos os anos, acontecendo na primeira semana de setembro. E a partir da próxima quarta-feira iniciaremos nossos trabalhos na cidade de Manaus, na Universidade Federal do Amazonas, para mais um congresso nacional da Intercom. Intercom, que é a sociedade que congrega pesquisadores de comunicação desde a graduação até o nível de pós-doutoramento. E Ari, mais uma vez uma satisfação, você já é da casa. Eu queria que você fizesse uma análise prévia e preliminar sobre os trabalhos que foram submetidos ao nosso grupo de comunicação e esporte, quais as tendências e uma avaliação sobre a qualidade e a quantidade de trabalhos deste ano. Bom, Zé, começo agradecendo a você, ao pessoal da mesa aqui na Unesp. É sempre um prazer estar de volta aqui e poder falar na rádio nesse espaço de vocês.
Com relação ao balanço dos trabalhos do Grupo de Pesquisa de Comunicação e Esporte da Intercom, foram ao todo 25 trabalhos. A maior parte deles, se a gente pudesse dividir em 3 grupos aí, particularmente analisando um deles, a questão dos atletas e o relacionamento deles com a mídia. Então, a presença de Neymar em revistas esportivas, a presença do Anderson Silva na mídia, coisas dessa natureza, analisando personagens do mundo do esporte, do universo do esporte, e como é que a mídia retrata esses personagens. Aí um outro grupo um outro grupo de trabalhos falando da relação da mídia com os mega eventos que estão se aproximando, pegando desde da questão de como a mídia encara, ou como a mídia vem retratando essa preparativa para os grandes eventos, pegando carona aí na questão das manifestações. Então, eu resumiria entre mídia e mega eventos. E um terceiro grupo de caráter mais geral, que acaba fugindo um pouco dessas 2 temáticas principais, mas vão analisar outros segmentos dessa relação, dessa vasta relação que existe entre o esporte e a mídia. Então, os 2 grupos de maior destaque são esses que eu falei, né? A relação do atleta, o atleta e a mídia, as relações dos mega eventos com a mídia e aí vários outros trabalhos aí que se encaixariam dentro do célebre outros. E você dá para ter uma amostragem do que acontece nacionalmente? Como é que é a divisão geográfica dos pesquisadores que se inscreveram no evento? Então, eu só pergunto isso porque como o evento é em Manaus, na região norte, às vezes isso afugenta alguns pesquisadores do sul, porque é uma viagem onerosa, com hospedagem cara, e a minha curiosidade é saber se há gente da região norte e nordeste nesse evento. Não, então, a gente vai, dentro da distribuição geográfica dos eventos, eu diria para você que a gente tem um trabalho do Nordeste e nenhum da região Norte, então a gente não vai ter ninguém jogando em casa. E a maior parte dos outros trabalhos, o que a gente começa a perceber hoje em dia, é que a gente tem notado aí o surgimento e a consolidação de 3 grupos de pesquisas, de 3 grupos de pesquisa fortes nessa área de comunicação e esporte. Então, o pessoal que trabalha no Rio de Janeiro, próximo ao professor Ronaldo Elau, na Estadual do Rio de Janeiro, o pessoal aqui da Unesp, o professor Zeca e seus seguidores orientandos e o pessoal aqui de outros orientadores, mas que também agora está participando. O pessoal do nosso grupo, do GCF. Cérebro GCF. Exatamente. Então, uma presença muito forte desse pessoal, não lembro exato o número de pessoas que são, mas é um grupo grande. E em uma escala um pouquinho menor que Rio de Janeiro e Bauru, a gente teria o pessoal de Minas, de Juiz de Fora, em torno do professor Márcio Guerra, que tem levado sempre seus orientandos para lá. Então esses seriam os 3 principais grupos. Alguns pesquisadores isolados da região sul, que já teve um grupo forte lá em Santa Maria, mas que por N motivos acabou deixando de participar, mas alguns pesquisadores esporádicos do sul, mas a grande maioria ainda continua concentrada no sudeste, com destaque para esses 3 grandes grupos que eu falei. Bom, então desejo obviamente sucesso ao grupo, o grupo do qual faço parte e do qual sou vice-coordenador, inclusive. O nosso diretor do programa, Fábio Flori, apresentará um trabalho nesse grupo. Sobre a imprensa de Bauru. Sobre a imprensa de Bauru, isso tem que ser destacado. E é a estreia de Fábio Flori no nosso grupo. Ele já participou como ouvinte ano passado e agora aventura-se com a apresentação de uma comunicação. Ficam então os meus votos de sucesso nos trabalhos e que na semana seguinte, após o evento, a gente possa talvez fazer um balanço, um rescaldo do que aconteceu em Manaus. E como a gente sempre faz com os convidados que vêm à mesa, você tem algum destaque, alguma consideração a fazer sobre a semana esportiva e comunicacional no Brasil ou no exterior? Bom, como destaque da semana esportiva, algo que me afeta particularmente, eu não tenho como deixar de destacar a impressionante e maiúscula vitória do São Paulo sobre o Fluminense. Quebrando aí, foi um fato que quebrou a rotina da... a gente costuma comentar aqui fatos relevantes, Ari. Esse foi muito relevante, afinal de contas é um grande clube que marcha rumo a escapar do rebaixamento. Afinal, time grande não caia. Perfeito. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não.
Então, para encerrar esta participação especial com a presença do professor Ari José Rocco Júnior, eu só quero dar o meu destaque, que é o que eu comentaria se estivesse presente à mesa junto com os colegas, as novas arenas inauguradas no Brasil. Já comentei isso há 2 semanas, mas agora as novas arenas parece que previram uma série de questões e não conseguiram prever jogos com 2 grandes torcidas em que a venda de ingressos é feita indiscriminadamente, sem a preocupação de haver separação, especialmente das torcidas organizadas, que acabam se infiltrando em meio aos torcedores comuns. A gente, às vezes, utiliza o futebol europeu como modelo e a gente quase sempre aponta para as coisas que não devem ser copiadas e não copia o que deve ser copiado. Qualquer jogo hoje de 2 grandes clubes na Europa, e o Ari sabe disso, porque já viu vários desses jogos em loco, qualquer grande jogo consegue colocar a torcida do time adversário visitante num espaço reservado, em que a torcida pode se manifestar, e há uma separação clara, geográfica, delimitada, inclusive que já começa com a carga de ingressos que é destinada ao time visitante. Então é sempre em torno de 5%, depende muito do jogo, mas às vezes 10%, mas isso fica muito claro, inclusive, na manifestação do colorido das arquibancadas. Se as autoridades do futebol brasileiro não conseguirem encaminhar isso de uma maneira mais programática, a gente vai continuar tendo cenas lamentáveis como as que vimos no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, no domingo passado, no jogo Vasco-Corinthians. Já começa que o Vasco era o mandante, mas não jogava no seu estádio ou no seu domicílio, que é a cidade do Rio de Janeiro. Levou o jogo por acertos financeiros para Brasília. Se levou para Brasília, era de se esperar que ele tivesse a carga de 90% dos ingressos. Mas, obviamente, como há muitos torcedores do Corinthians no Planalto Central, abriu-se a venda indiscriminada, inclusive para torcedores do Corinthians. Obviamente que essa é a receita para que alguma coisa dê errado. E quero destacar que, 2 rodadas anteriores, já tinha havido problemas, só que aí fora do estádio, no jogo Flamengo-São Paulo, em que torcedores organizados e não organizados, desorganizados, protagonizaram cenas também lamentáveis no exterior do estádio. Então acho que a gente precisa começar a cobrar responsabilidades dos torcedores, das autoridades, das forças de policiamento, porque é uma cena chocante ver um pai com a sua filha, devia ter ali 6, 7 anos, apavorado, temendo pela integridade física de uma criança que, de certa forma, poderia ou pode vir a se tornar uma torcedora, uma admiradora do futebol no futuro. Então acho que a gente tem que parar de jogar responsabilidades de um lado para outro. Todos somos responsáveis, inclusive a imprensa, que apenas mostra o fato de maneira espetacular e não cobra responsabilidades, né? Bom, por enquanto é isso. Um abraço e saudações para os meus amigos de mesa do Observatório do Esporte. O Observatório do Esporte agradece então as participações de Zeca Marques e Ari Rocco. E agora o Observatório vai falar sobre o futebol internacional e investimentos milionários. Uma união que ganha cada vez mais força e adeptos. Mas quem são os novos ricos do futebol? E como equipes sem grande expressão estão se transformando em gigantes da bola? E mais, como essa aplicação de capital é capaz de transformar realidades de times e torcidas pelo mundo. Equipes como Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain e Mônaco foram escolhidos por milionários para serem destino de investimentos e grandes fortunas. Mas não são apenas esses os clubes escolhidos. Só na primeira divisão do campeonato inglês, por exemplo, 7 dos 20 clubes contam com capital estrangeiro. No caso do Chelsea, clube financiado pelo russo Roman Abramovich, a parceria é de longa data e já rendeu frutos com 3 troféus do campeonato inglês e uma Liga dos Campeões no ano passado. Por outro lado, o caso do Anzi, clube do Estado separatista russo Daguestão, mostra que o alto investimento nem sempre é sinal de sucesso. Em janeiro de 2011, Suleiman Kerimov, um bilionário local, comprou o clube e trouxe grandes jogadores como Samuel Eto'o, Willian e Roberto Carlos. Mas os resultados não vieram, e há um mês, devido às más atuações do elenco, Kerimov desistiu da brincadeira e vendeu quase todo o time. As 2 maiores estrelas, Willian e Eto'o, foram para o Chelsea, clube citado anteriormente como exemplo positivo. Há ainda casos de clubes de países onde o futebol engatinha, como na China, nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita. Um dos homens mais ricos do mundo, o mexicano Carlos Slim, também investe em times de seu país, o Pachuca e o León, além de contribuir com uma equipe espanhola da 3ª divisão, o Real Oviedo.
Para falar sobre o tema, conversamos com o jornalista e professor universitário especializado em negócios do esporte, Anderson Gurgel. Anderson acredita que o dinheiro sempre fez parte do futebol e que não é possível ter uma visão romântica sobre o tema, já que os clubes se tornam empresas. O futebol, né, o futebol profissional, que surge na Inglaterra e se profissionaliza ainda no fim do século XIX, a questão do dinheiro ela sempre esteve presente, né? Então, existe uma corrente de apaixonados por futebol e até mesmo gente de mídia que tem uma visão romântica, mas é uma história que se resgata do futebol muito romantizada, muito pouco correta quando a gente olha efetivamente o que aconteceu. Porque os interesses econômicos, desde da constituição do esporte enquanto um negócio, enquanto uma grande instituição social, sempre existiram, né? Então, sempre houve os interesses econômicos. O que a gente acaba vendo é que, a partir de meados do século XX, século passado, o futebol ele se torna uma indústria dentro do entretenimento extremamente estratégica. Anderson Gurgel reforça que os investimentos podem ser saudáveis para o esporte, desde que não criem uma disparidade entre as equipes. Ele cita o Campeonato Espanhol, onde nos últimos 20 anos o Real Madrid e o Barcelona acumularam 17 títulos. É claro que o interesse de investidores beneficia o futebol no sentido que você permite patrocinar um espetáculo de qualidade. Mas quando um time é forte e os outros não são, você cria um desequilíbrio também. Então, a gente tem, por exemplo, um campeonato espanhol que é cobiçado no mundo, mas efetivamente a briga entre os títulos fica, salvo raríssimas exceções, entre Real Madrid e Barcelona, principalmente Barcelona. Então isso acaba gerando uma polaridade que a gente que acompanha o futebol brasileiro teme que isso aconteça aqui. Na Inglaterra, por exemplo, cada equipe recebe uma quantia de dinheiro referente à sua posição no campeonato passado. O jornalista dos canais ESPN, Gustavo Hoffmann, comenta que a distribuição das cotas de televisão desiguais é uma das situações que impedem o equilíbrio das ligas. Ele afirma que o campeonato francês tem uma boa regulação por parte da Liga de Futebol e do governo do país. O campeonato francês, por exemplo, que você citou, tem uma divisão das cotas de TV bem justa, de acordo com a tabela da temporada anterior, média de público, enfim. Há uma divisão mais correta, diferentemente do que há na Espanha, onde há uma divisão da renda de TV totalmente desigual. Na França também já há uma regulação do governo francês e da Federação Francesa com o Mônaco. Por quê? O Mônaco paga os impostos do Principado de Mônaco, isso é meio óbvio. Só que joga o campeonato francês e a vantagem que o Mônaco leva em relação aos outros clubes por conta do imposto zero que ele tem no Principado é muito grande. Então já há uma pressão muito grande para que o clube Mônaco passe a ser regido também pelas leis financeiras da França para poder jogar na Ligue 1. Se não quiser, tudo bem, mas aí também não vai jogar a Ligue 1. Anderson Gurgel acredita que uma regulação no futebol seria uma boa forma de manter um campeonato balanceado. Para ele, um time com muito mais dinheiro que os demais geraria um desequilíbrio nos campeonatos. Então, a questão do investimento, tentando te dar uma resposta mais objetiva, ela não é ruim. Mas todo investimento, toda ação capitalista, quando não minimamente regulada, e eu acho que esse é um dos problemas que acontece no futebol hoje, ela pode criar desequilíbrios. Então, quando você tem órgãos como o CAD, tentando evitar que monopólios, que grandes grupos se tomem conta de um mercado todo, é justamente para manter um desequilíbrio e prejudicar o sistema onde aquela empresa, aquela instituição está envolvida. No caso do futebol, se você tem um time como o Paris Saint-Germain muito forte e os outros times fracos, né, porque tem grana de magnatas russos ou qualquer outra fonte dessas, você vai criar desequilíbrios também. Ele afirma ainda que para um campeonato ser interessante, todas as equipes devem ter chances de ganhar o título. O investimento é positivo, mas quando entra de uma maneira desequilibrada, ele prejudica, porque o melhor dos mundos é um campeonato equilibrado. Um campeonato equilibrado é um campeonato qualquer que seja, em qualquer país, né? Um campeonato equilibrado vai ser um campeonato com vários times com chance de ganhar. Quando só tem um time com chance de ganhar, o campeonato é desequilibrado, ele é desinteressante, né? Do ponto de vista até da teoria do jogo, né? Ele não tem muita novidade. Você sabe quem é o favorito e o favorito ganha. E isso vai tirando a surpresa, vai diminuindo a audiência, diminuindo o interesse e, por consequência, o valor de mercado daquele produto, futebol. O sociólogo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Ronaldo Elal, acredita que não adianta o clube investir muito dinheiro se não for construída uma tradição.
Para ele, a tradição e a identidade de um clube permanecem, independentemente de quem é o dono da equipe. Para eles, isso aí é um grande negócio, é um produto. Se eles percebem que não vai dar mais dinheiro, eles vão e se retiram. Se o time não tem tradição, a retirada deles, o time vai embora junto. Mas também não vai fazer falta para quase ninguém, porque ele não montou uma tradição. Agora, se ele monta uma tradição, a tradição ela vai continuar mesmo sem o apoio do financeiro. Recentemente, jogadores como o inglês David Beckham e o italiano Del Piero foram jogar em ligas periféricas, como forma de atrair mais fãs para o futebol. Ronaldo Elal lembra que o papel do ídolo é importante para construir uma tradição, assim como foi o caso de Zico no futebol japonês. Mas por outro lado, a Liga Americana de Futebol contou com a presença de Pelé e outros grandes jogadores durante a década de 70. A presença desses craques aumentou muito a popularidade do esporte no país, mas quando foram embora, novamente o soccer foi esquecido por um longo período. Vocês acham que é possível construir uma tradição com dinheiro? Qual a opinião de vocês sobre essas grandes injeções financeiras em clubes de pouca expressão? Bem, eu acho, na verdade, a gente pode transportar isso para o universo esportivo, né? Dificilmente hoje você tem um campeão mundial, um destaque em qualquer modalidade onde não haja um grande investimento. O problema é que no futebol o investimento é muito alto, são somas astronômicas. E isso assusta um pouco, né? Que a gente vê que em países da Europa o valor que se paga hoje por jogadores é uma coisa impensável. Eu chego a questionar o real valor que se aplica, né, na compra de determinados jogadores. E acho que tem que levar em consideração uma palavra mágica aí, que é a lavagem de dinheiro. A questão bem levantada pelo Ronaldo Elal, eu acho que é o fato de que o dinheiro, por mais que ele venha para os clubes, a partir do momento que ele vai embora, como foi o caso do Palmeiras com a Trafic até um tempo atrás, a tradição pelo menos ficou. A partir do momento que o dinheiro vai embora e o clube não tem tradição, fica difícil de você manter o clube em pé. Por exemplo, o Noroeste agora aqui em Bauru, está no fundo do poço, o Noroeste está difícil, mas ele tem uma tradição, tem uma camisa na cidade. Então é bem provável que venha alguém e abrace essa causa. Eu acho que facilita, né, Carlão? Porque, por exemplo, os times de Campinas, por exemplo, têm uma tradição enorme, mas também estão em situação complicada. A Ponte está bem, o Guarani está no fundo do poço, acho que do mesmo jeito que o nosso Noroeste. Mas a pergunta do Gabriel, se o investimento forte no futebol, o investimento financeiro, criaria uma continuidade, a resposta é negativa, senão o Cosmos hoje seria um dos principais times do mundo e não é, né? E além do Pelé, jogou lá o Beckenbauer, o Carlos Alberto Torres. O futebol não é o esporte principal dentro dos Estados Unidos, será que ainda não é? Ainda não é. Eu até ia comentar sobre isso. Hoje o soccer é o esporte mais praticado pelos jovens nos Estados Unidos. Nós comentamos alguns programas atrás essa questão. Ainda não é, porque com o aumento da população hispânica, os Estados Unidos têm potencial para ser um grande campeão até de mundial em médio prazo. Na faixa etária até os 12 a 25 anos é o esporte mais praticado. Até apareceu uma reportagem com o Zico, dando uma clínica em Nova York, uma oficina de futebol em Nova York. E a procura, sim, foi absurda. E os garotos jogando e aprendendo a chutar, a jogar bola e tal, que é o grande sonho do Bom, vamos rapidinho então apontar soluções. Soluções seriam como, Gustavo, regulações mais fortes, Carlão? Teto salarial para jogadores, qual que você acha que é uma solução? Teto salarial em nível global acho difícil. Né? Acho que teto salarial dentro de um estado, de um país, dentro de um campeonato específico. De uma liga, acho que, como tem o basquete. Mas agora, no mundo é complicado. Acho que o Tuca levantou uma questão interessante, quer dizer, talvez aí a desproporção dos valores. Nós comentamos aqui, né? O Neymar foi vendido por um valor e o Falcão Garcia foi o dobro disso, 3 vezes mais, então é complicado. Eu acho que fair play financeiro da UEFA e também da Premier League é uma boa saída para esse tipo de problema, porque não é só a regulação de salários, né? São as finanças do clube como um todo. Né? Se o clube tiver uma dívida, por exemplo, ele não pode realizar contratações, não pode nem disputar os campeonatos, né? Exatamente. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é facebook.com/Observatório do Esporte. Se você quiser ouvir também programas antigos, você acessa o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.
O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Gabriel Cortez e Luiz Moraes. Comentários de Tuca Américo, Carlos Napolitano, Zeca Marques, Vinícius Martins e Ari Rocco. Equipe de reportagem Fernando Martins, Gabriel Cortez, Marina Goulart e Vinícius Martins. Direção Fábio Fleury. Produção técnica Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlos Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.